Olá, meus caros, vamos dando prosseguimento à série de pregações no livro de São Marcos. Para quem quiser acompanhar, é só ir na playlist de São Marcos, já tem as 4 primeiras pregações, que seriam, obviamente, dos primeiros capítulos. E lembrando que São Marcos, numa ordem cronológica, é o primeiro livro da Bíblia, não é São Mateus. É de acordo com, vamos dizer assim, a estrutura, a lista de livros, mas de ordem cronológica é São Marcos. Bom, e seguindo o cronograma, o script, nós vamos agora fazer a pregação sobre a cura da sogra de Pedro. Texto base que está em São Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. Vamos ler a passagem que nos diz o seguinte: Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhes todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta, e Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim, pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, e expulsando os demônios. Então, nós estamos aqui na narrativa da sogra de Pedro, ou de Simão Pedro. Lembrando que o nome Pedro foi mudado pelo próprio Cristo. O nome dele original era Simão. E que, segundo a literatura judaica, Simão era mais novo do que seu irmão André. Pedro, quando foi escolhido por Jesus, tinha 30 anos, e André, 33. Então, Jesus saindo junto com os seus discípulos da sinagoga. Sinagoga era uma espécie de igreja, ou é uma espécie de igreja para os judeus. Veja que interessante, que Jesus ia nos templos, nas sinagogas, pregar, e também pregava fora dos templos das sinagogas. Modernamente, se diz que devemos só pregar ou estar dentro de templos. Não, Jesus mesclava, ia nos dois ambientes, dois locais. E a sinagoga tinha o seu respeito. Lá, de fato, se prezava em cultuar a Deus e era chamada uma casa de oração, onde se pregava, lia a Torá, a lei, a Tanar, o Velho Testamento, fazia preces, pedia-se ofertas, enfim, mais ou menos o que ocorre hoje aí nas liturgias de muitas denominações cristãs. E Jesus saindo do templo. Isso é muito importante, que muitos pregadores saem do seu quadrado, da sua redoma de vidro, do seu quarto, da sua igreja, e vão, de alguma maneira, pregar ou apregoar o evangelho, visitar pessoas, fazer aquilo que Deus lhe capacitou para fazer. É claro que cada caso é um caso, porque Deus escolhe a cada um para fazer uma determinada obra. Nem todos são iguais. A Bíblia chega a nos dizer que cada um tem um dom e a manifestação é a mesma pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, pelo seu Espírito, concede dons e essa manifestação é do Espírito. Então, foi até a casa de Simão, que já era seu apóstolo, que Jesus já tinha pregado para Simão e André, dizendo: saia desse ambiente, desse trabalho de ser pescador, porque eu vos farei pescadores de homens, ou, melhor dizendo, de almas, ganhadores de almas. Jesus já tinha os escolhido para ser os seus apóstolos.
Então foi Jesus à casa de Simão, de Pedro e de André, porque era a casa da família. E estava junto com Jesus Tiago e João, que também eram irmãos. E segundo a história, Tiago e João eram filhos de Salomé, que seria a irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Tiago e João têm tudo para ser primos do próprio Jesus. Jesus também conhecia os mesmos. E chega e avista a sogra de Simão. Prova aqui cabal que Pedro era casado, porque tinha sogra. Porque nós temos aí, do lado do catolicismo romano, que prega que Pedro, ou que os papas, e sendo Pedro o primeiro papa, não pode casar. Mas Pedro era casado. O primeiro papa, entre aspas, era casado. Aliás, essa expressão papa nem é encontrada na Bíblia. Jesus disse: Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra que Jesus utiliza ali está se referindo à própria pedra, que é ele mesmo. A pedra que foi reprovada pelos edificadores, construtores, a pedra de esquina, de escândalo, a rocha. Muitos chegam a dizer, principalmente do lado do catolicismo, que Jesus está falando de Pedro, porque a palavra Petros, do grego, significa pedra, mas também a palavra que vem a ser do hebraico, que Jesus se referiu ali, se remete à pedra, à rocha, e Jesus é chamado pelo próprio apóstolo Pedro como a pedra, e nós, as pedrinhas do Senhor, nós, os seus discípulos. Portanto, foi Jesus fazer uma obra maravilhosa, que foi curar um familiar do seu apóstolo, provando que Deus honra os seus, que Deus também tem promessas para os nossos familiares, para as nossas pessoas chegadas ou para o nosso lar, de cura de enfermidade, de livramento, de bênçãos, de libertação, de transformação e por aí em diante. A sogra de Simão estava acamada com febre. Deve ser aquelas febres bem fortes, aqueles febris muito fortes. Inclusive, chega às vezes a dar até convulsão na pessoa. Ela delira, ela perde até a sua racionalidade. E eu me lembro, recordo, quando criança, numa época eu tive febre de 41, 42 graus. É muito forte. Possivelmente, a sogra de Pedro estaria com essa febre, que é uma febre que pode levar até a morte. E, estando acamada, logo lhe falaram dela, com toda certeza, disseram: ó, Jesus está aqui, venha cá. E disseram: Jesus, vamos lá. E Jesus, chegando, aproximou-se dela, tomou pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Não precisou praticamente oração. Jesus só estendeu a mão, levantou ela, e ela recebeu a bênção. Eis que a mão do Senhor está estendida para vos abençoar, e os seus ouvidos abertos para vos ouvir. É aquilo que o profeta Isaías já dizia no passado. Deus estende a sua mão para abençoar todo aquele que nele crer. Deus estende a sua mão para aquele que se arrepende dos seus pecados, para aquele que não faz as obras equivocadas. Pois é o que diz também o profeta Isaías, que há uma barreira, e essa barreira é o pecado, a iniquidade, que divide o homem de Deus. Agora, quando o homem se arrepende, procura endireitar suas veredas, com toda certeza, a bênção, a cura, o milagre, a salvação, a libertação, a transformação vem. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. A Bíblia também chega a nos dizer, em Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta do vosso coração, eu cearei contigo e tu comigo.
A sogra de Pedro, ela abriu o coração para Jesus, porque ela poderia ter negado, ela poderia ter rejeitado, ela poderia ter dito: quem é esse que está vindo aqui? Ele não é médico. Chame Lucas, que é um discípulo do Senhor, que seja médico, ou alguém aqui que é conhecido. Eu sei que tem uma missão aí para esse Jesus fazer, inclusive os meus parentes estão envolvidos, o meu genro, mas quem é esse? Não, ela não duvidou. Por isso é muito importante nós se achegarmos diante de Deus sem dúvida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem duvida é como a onda do mar, que vai e vem, ou seja, não tem firmeza, não pode agradar a Deus e, por conseguinte, não recebem as bênçãos das pessoas que duvidam da ação do Senhor na sua vida. Porque, de fato, crer não basta. Mas tem que ter as obras da fé. Simplesmente crer de palavras, de boca, não basta. É necessário as obras da fé, e as obras da fé exatamente não impedir o agir de Deus, é amar Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, olha que bênção, que muitos podem dizer, simplesmente uma febre. Mas naquele tempo, naquela época, onde que os recursos da medicina não estavam tão avançados assim, onde não existiam tantos médicos assim, tudo era muito primitivo, era uma grande bênção ser curada da febre. Por conseguinte, muitas pessoas deveriam até mesmo perder suas vidas quando tinham esses febris. Então, veja que para Jesus não havia impossibilidade. Veja que para Jesus não havia diferença também de cura de enfermidades, seja pequena ou a grande. Ele estava ali para curar se a pessoa cresce na sua pessoa, que ele fosse o Filho de Deus e recebesse em sua casa gostoso, como ele disse para Zaqueu: desce, Zaqueu, que hoje convém descer a tua casa, ir até a tua casa. E desceu então Zaqueu e recebeu o Senhor gostoso, no sentido de ter realmente prazer de receber o próprio Deus, o seu Espírito Santo, que atualmente faz o trabalho que Jesus fez no passado, durante seu ministério de 3 anos, com quase 29 anos, até 33 anos, Jesus foi pregando, ou seja, 3 anos e meio, né? Então, olha só como o Senhor age. Primeiro, é necessário ter fé, se esforçar, ter bom ânimo para o Senhor ser conosco. Porque se nós não se achegarmos a Ele, de maneira alguma, Ele vai fazer alguma coisa por nós. Porque tudo é mediante a fé. Por isso que nem todos são curados. Por isso que nem todos são abençoados. Por isso que nem todos são prosperados. Porque não se achegam diante do Senhor. Tem a soberba, não creem. O próprio Jesus disse que não poderia operar muitos milagres numa determinada cidade porque tinha muita incredulidade. Os seus próprios irmãos, consanguíneos, entre aspas, ou meio-irmãos, não criam nele. Muitos chegam até a dizer que aqueles irmãos de Jesus não seriam de Jesus, seriam apenas primos. Mas, quando chegar a hora da gente pregar, que vai ser em São Marcos 6, é nos revelado ali claramente que sejam, sim, os irmãos de Jesus, pelo menos meio-irmãos. Então, tudo depende da questão dessa palavra tão pequena, fé. Jesus disse que certa feita, aliás, de certa feita, que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E se tiverdes uma fé no tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente, porque a sementezinha da mostarda é pequenina, né? Mas ela germina e dá aquela árvore vistosa, grande. Então, necessário sempre é a fé. E a fé, ela é um dom de Deus, que a gente tem que pedir, para que Ele venha nos acrescentar. A oração faz parte da fé, o diálogo com Deus. Então, meus caros, necessário é realmente ter uma atitude de fé. Quem fica inerte, fica, de fato, parado,
Estagnado não pode alcançar nada de Deus. E quem tenta impedir também a ação de Deus, nada acontece. É claro que operando Deus, quem impedirá? Mas a pessoa pode impedir. E Deus não vai fazer nenhuma força. Pois a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas tudo pelo Espírito. Se você não quer a bênção de Deus, se você não quer a vitória, se você não quer se esforçar, se você não quer orar, se você não quer ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, dificilmente você vai, eu já diria dificilmente não, realmente você não vai receber a bênção de Deus. Porque ele avisa, ele repreende e castiga aqueles que o amam. Ele fala, mas se a pessoa não der ouvido, já era. Tanto é que Jesus disse que ninguém poderá, de fato algum, vamos dizer assim, pedir a Deus alguma coisa ou, melhor dizendo, fazer desculpas. Naquele dia, ninguém poderá dizer, Senhor, eu não sabia. Nós vimos claramente Jesus falando isso em São Lucas 16, 31 em diante, na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro pedia para o Deus Abraão, deixa eu voltar, porque eu preciso pregar para meus familiares, eu preciso que eles venham ser salvos e tal. E o pai Abraão disse, não, lá tem meus profetas, lá tem meus pregadores, eles que ouçam os meus instrumentos, meus vasos. E tem muitos que odiernamente são rebeldes e resistem à verdade de Deus, são obstinados porque acham que é o homem que está pregando. Aqui é um homem que está pregando. A boca é minha, mas a palavra é do Senhor. E nós temos que acreditar nessa palavra, que é tanto para mim quanto para vós. E, lamentavelmente, nós percebemos, com o passar dos anos, que o inimigo está trabalhando para ceifar a fé do povo, para minar a fé, para não ter fé mais para cura, para não ter fé mais para a santificação, para a operação de Deus, para milagres, para prodígios, para maravilhas. O inimigo que veio, simbolicamente, naquela interpretação que Jesus disse, de João 10, para matar, roubar e destruir, porque ele fala de ladrão, mas a gente pode entender que Satanás é um ladrão também, simbolicamente. Que veio para matar, roubar e destruir exatamente a nossa fé. Porque isso é algo precioso para Deus. Porque é por intermédio da fé que a gente alcança a vitória. É por intermédio da fé que nós agradamos a Deus. É por intermédio da fé que nós temos uma proteção, um escudo contra os dardos inflamados do maligno. E quando a gente perde a fé, a crença em Deus, perde a confiança no Criador, realmente a gente perde quase que tudo. Porque a fé é o combustível do cristão para continuar vencendo as intempéries, para continuar vencendo as borrascas, tempestades, as assolações, as aflições desse mundo, que Jesus já disse, nesse mundo tereis aflição, tereis aflições, mas eu venci. Jesus também disse que antes de o mundo vos aborrecer, saiba que aborreceu a mim, porque esse mundo jaz no maligno, não é o mundo cosmo, mas o mundo sistema que já está dominado por Satanás. E também para vencer as potestades, os principados e os hostes malignos, é necessário fé, porque sem fé fica complicado. Então, nós não podemos ficar inertes, devemos fazer as obras da fé e não podemos impedir o agir do Senhor, se é que nós queremos bênção, se é que nós queremos realmente vamos dizer assim, benefício do Senhor, se é que nós queremos que as promessas da palavra do Senhor para aqueles que servem a Deus se cumpram em nossas vidas, pois passa os céus e a terra, mas suas palavras não hão de passar. Pode cumprir, sim, as promessas de Deus, mas é necessário nós crer nas mesmas. Do contrário, nada ocorre. Sendo já tarde, tendo posto o sol, ou seja, praticamente anoitecendo, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Olha só que interessante, depois daquela cura milagrosa, e muitos até mesmo devem ter sabido daquela operação, tiveram fé para trazer endemoniados.
para trazer enfermos para Jesus curar. Olha só que maravilhoso é isso. Quando Jesus realiza o milagre e a pessoa vira uma testemunha dele, e aí muitas outras pessoas podem ser salvas. Por isso que o próprio Cristo disse, se não houver sinais, se não houver maravilhas, como crerão? É necessário ter milagres. E por isso que o inimigo está trabalhando nos últimos tempos para que as pessoas não creem, que o Senhor possa realizar o impossível, milagres e maravilhas para que haja salvação de almas. E por isso que o inimigo tem lutado para que ninguém mais santifique, porque o povo é abençoado, Deus opera no meio do seu arraial, no meio do seu povo, quando há santificação. Foi isso que Deus disse a Josué. Josué, santifica o povo, para que amanhã eu opere maravilhas no meio de vós. Sem santificação não tem maravilhas, operação de maravilhas. Sem santificação ninguém verá a Deus. E ninguém verá os milagres de Deus. E por isso é necessário realmente nós resistirmos todas as tentações e se santificar, para que o Senhor nos utilize como instrumento, como um atalaia, como, de fato, um vaso valoroso, a fim de que almas venham ser salvas. Porque nós estamos aqui para pregoar também o evangelho do reino. Então, veja como o inimigo trabalha roubando a fé. E não só simplesmente a fé do Senhor operar. E o Senhor não operando, almas também não vão ser salvas. Ou Deus não vai operar maravilhas. Aí muitos ficam falando, mas se Deus quiser, Deus salva todo mundo. Por que Deus não é tão bom assim? Por que Deus permitiu que Satanás estivesse aí rodeando a terra e nos atentando e rugindo como um leão procurando a quem possa tragar? Ora, Deus dá dom sem arrependimento. Deus expulsou Satanás dos céus, lá do terceiro céu. E tem hostes nos lugares celestiais que seriam no segundo céu e na terra. Como a gente prova ali em Jó, que diz que Satanás estava impedindo as orações do próprio servo de Deus e vinha de rodear a terra. Mas tudo isso é para provar o ser humano. Deus prova o homem ou a mulher como ouro é provado no fogo, para ver se ele vai ser resistente, para ver se ele vai ser provado, para que não haja outra rebelião com o próprio povo do Senhor. Mas voltando aqui à mensagem, que não é o foco falar sobre essa questão escatológica. Estava aqui no 32. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, disseram todos os que achavam enfermos e endemoniados. Tudo isso porque viram o milagre da sogra de Pedro ser curada. Toda a cidade se ajuntou à porta da casa de André, de Simão, ou da sogra de Simão de Pedro. E Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, que aqui não é citado. E expulsou muitos demônios, porém, não permitia que eles falassem porque o conheciam. Jesus operava milagres, mas não queria que as pessoas falassem que conheciam ele, porque Jesus não queria se aparecer. Jesus não queria tocar a trombeta, não queria se exaltar. Até nisso Jesus era humilde, obediente ao Pai. Hoje em dia Deus usa um pregador, um pastor, um irmãozinho para curar, ele já está aí se autopromovendo, falando, eu curei aqui, eu curei lá. Mas Jesus curava, fazia milagres extraordinários e nem falava. Até porque ele não queria perseguição também. Até porque ele sabia que ia sofrer algumas consequências. Mas também demonstra claramente a humildade do próprio Cristo. Então, veja a importância da fé. E como diz a palavra de Deus, se crer, será salvo tu e tua casa. Pedro era apóstolo do Senhor. Recebeu a bênção para sua sogra, possivelmente a salvação da sua sogra. Além da cura física. Aquela cura física serviu para despertar a fé dos outros. Para também aprovarem da bênção de Deus, a desfrutarem da bênção de curas e libertações do próprio Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E assim, quero crer eu, também alcançaram a salvação de suas almas. Porque Deus tem propósito para nossas vidas. Basta nós estarmos atentos aos sinais
e fazemos aquilo que ele quer. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, porque quando ele curou os enfermos e endemoniados já era noite, né? Então foi dormir, deve ter repousado em algum local, ou talvez ali na mesma casa de Pedro. De manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E procurando-no Simão e os que estavam com ele, achando-lhe, disseram: todos os te buscam. Veja que Jesus, depois de ter realizado os milagres, ele não foi se gabar, foi lá dizer: olha, eu curei aqui, eu sou santo, eu sou melhor. Não. Ele foi buscar o Senhor no deserto. Ele foi se santificar ainda mais, pedir misericórdia ao Pai. E tem muitos que não querem o deserto, querem a floresta. Tem muitos que não querem pagar o preço, querem a facilidade, os atalhos, não querem seguir o caminho, que no caso seria o próprio Jesus. Muitos, sejam pregadores, sejam irmãos ou quem quer que seja, não querem, de fato, despir-se da velha criatura. Não querem ser uma nova criatura, nascida da água do Espírito. Não procuram a verdadeira transformação, regeneração, processo chamado de metanoia, a transformação de dentro para fora. Porque eles querem viver apenas de milagres, de pães e peixes, de multiplicações de pães e peixes. Eles não querem pagar o preço para Deus os usar. Eles não querem pagar o preço para Deus utilizá-los na obra para ganhar almas. Mas eles querem a facilidade para ficarem ricos, para desfrutar da gordura e da lã das ovelhas. Eles não se preocupam com a ovelha, se ela está desnutrida, se ela está faminta, padecendo, morrendo, sendo ameaçada pelo lobo. Não. Ele só vê lucro, porque a sua visão é totalmente raquítica, pequena, e dessa terra, terrena, não tem uma visão espiritual. Por isso que eles não vão ao deserto orar. Por isso que eles não vão buscar o Senhor, não vão vigiar, não vão se santificar. Quantas vezes que eu já vi pregadores que nem oravam, saindo de cima, subindo de cima de púlpito, e estando lá pregando, parece uma maravilha, uma bênção, e revelando, e falando aquilo, e assado, mas não tem nenhuma estrutura, nenhuma solidez no Evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, lamentavelmente tem muitos que vêm para Cristo, entre aspas, e pregam o Evangelho por vanglória, outros porque são mercenários. É claro que tem aqueles que pregam pela justiça, que seguem o exemplo de Cristo Jesus, mas no tempo que nós estamos vivendo, são poucos, lamentavelmente. E por isso que nós temos que pagar o preço. Sermos humildes como as pombas e prudentes como a serpente. Não é fácil, somos falhos. Jesus mesmo disse que o espírito está preparado e que a carne é fraca. Mas se a gente procurar agradar o espírito acaba sufocando, mortificando a carne, ou seja, mortificando nossos desejos próprios, as nossas próprias convicções, mortificando a concupiscência da nossa carne, das coisas dessa vida, das obras carnais, como avareza, como inveja, como luta, porfias, prostituições e dentre outras coisas mais que a palavra de Deus nos revela. E levantando-se de manhã muito cedo, né? Tem pastor que só quer se levantar depois do meio-dia. E às vezes é dirigente de sede estadual, regional, nacional, e variadas denominações aí. Não querem fazer visitas nos hospitais, não querem fazer visitas na casa dos irmãos, como Jesus fez aqui a visita à casa do seu irmão, do seu apóstolo. Né? Não querem ir nos presídios pregar, ir nas marquises, nas calçadas pregar para os mendigos, nas ruas. Não. Só querem saber de ganhar a tal da prebenda, e bastante, e suntuosa, mas fazer o trabalho não. Agora, Jesus não ganhava nada.
e era o Filho de Deus, e ia pagar o preço, acordar de manhã cedo para orar ao Senhor no deserto. Olha que diferença. E os discípulos do Senhor, genuínos, depois que Cristo se assentou à destra de Deus Pai, também fizeram a mesma coisa. Pagaram o preço. Aliás, Jesus pagou muito mais o preço, né? Porque foi um preço de sangue, chegando na cruz do Calvário, chegando no Calvário. E levantou-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram então Simão, Pedro e os que com ele estavam, e achando, disseram: todos te buscam. Houve aquele alvoroço entre aspas. Meu Deus, quem que fez esses milagres? Como que a sogra de Pedro, que estava quase moribunda, está viva, está abençoada, curada da sua febre? Como que essas pessoas alcançaram as curas dessas enfermidades? Como que essas pessoas tiveram seus espíritos imundos expelidos? Quem é esse? Que profeta é esse? Vão, traga ele aqui, nós queremos ver ele. E os discípulos foram atrás de Jesus para levar Jesus até essas pessoas. E Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus veio para pregar o evangelho, a boa notícia aos pobres. Jesus veio para os seus e os seus o negaram. Então ele começou a pregar para gentios e não gentios. Ele foi pregando. Ele foi se preparar no deserto para pregar. E hoje em dia muitos não querem se preparar para pregar e começam a pregar heresias. Nunca leram a Bíblia Sagrada. Nunca leram os 4 evangelhos. E acham que são aí teólogos. E já querem mudar tudo, já querem fazer tudo. Não tiveram uma vida no altar de Deus, de oração, de consagração, só de meninice, só de palhaçada. E aí, ainda querem dizer que são homens de Deus, pregadores do evangelho do reino. Mas que evangelho? Evangelho maldito, anátema? Porque o evangelho de Jesus nos mostra aqui que ele saía para orar. E Jesus era abençoado, mesmo sendo filho de Deus, porque ele era humilde. E que as coisas aconteciam porque ele tudo consultava o Pai antes. Ele orava. Ele fazia a parte dele. E possivelmente o próprio Deus revelou: agora nós vamos pregar nas outras aldeias vizinhas. Vamos lá. Vamos lá, porque foi lá, ou vai ser lá, que o Senhor vai operar, que Deus Pai vai operar. E que Deus está tocando meu coração para ir, para pregar o Evangelho. Porque eu vim para pregar. Jesus não veio para outra coisa. Jesus não veio para deixar as pessoas ricas ou para ele ficar rico. Jesus não tinha nem um travesseiro para reclinar a sua cabeça. Jesus não veio para pregar a teologia da prosperidade. Jesus não veio para pregar facilidades ou para tirar Israel do Império Romano. Jesus veio para tirar os israelitas da cegueira espiritual, para reconciliar eles a Deus. Mas, lamentavelmente, apenas poucos assim acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Aliás, só quando o véu do templo rasgou, a terra fendeu, tremeu, é que eles disseram: verdadeiramente, isso era o Filho de Deus. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário e disse: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, e está tudo consumado. Porque eles precisam ver para crer. Eles são Tomés. Mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, se nós formos trazer para os dias odiernos atuais, nós que não vimos Jesus e estamos crendo no seu poder, que ele realizou milagres, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que para aquele que crê, ele opera maravilhas, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Nós somos bem-aventurados, somos felizes. Pelo que foi por toda a Galileia, que era mais ou menos ali o ambiente onde que ele morava, né? Ele era considerado até o Galileu, que a Galileia ficava perto de Nazaré, também ele é considerado nazareno, pregando nas sinagogas deles, na sinagoga na Galileia, e expulsando os demônios. E, ultimamente, o diabo tem até pregado aí uma heresia que não tem demônios. Tem pregadores aí pregando que não existe expulsação de demônios.
Pregadores que não são católicos, não, ou ateus, são protestantes. Diz que o demônio não existe, o demônio é uma ficção. Aquele padre Quevedo, né, já dizia, não existe, não existe, não existe diabo, é metafórico, é simbólico, não é real, o inimigo existe. Jesus expulsou aqui, ó, espíritos imundos, está na palavra de Deus, a prova irrefutável, a prova escriturística irrefutável, está aqui. Acabamos de ler. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles, expulsando demônios. Que muitos vão dizer, a palavra demônio não significa adversário, não significa acusador, significa um Deus interior da inteligência, o daimon do grego. Né? Isso era uma interpretação que muitos gregos filósofos faziam. Só que, se for parar para analisar, até uma conotação um pouco pejorativa. Né? Mas o texto aqui claramente fala em espíritos imundos. Então, veja bem, o inimigo quer roubar nossa fé que Deus opera milagres e maravilhas, que demônios são expelidos, quer roubar a fé que nós precisamos se santificar para o Senhor operar maravilhas no meio do seu povo, e assim ele acaba com tudo mundo. Aí vem a apostasia geral, aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como é que os demônios não existem? Doutrinas de demônios. E aí está, muitas igrejas dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, modernizando tudo, aí não tem mais milagre, crendo no cessacionismo, né, de fazer cessar os milagres, não crê mais nos milagres, não crer mais nos demônios, aniquilam a possibilidade de ter espíritos imundos, dizem que todos são salvos, a teologia universalista. Tinha até um grande televangelista, o senhor Billy Graham, que pregava mais ou menos isso, e dentre outros. E assim o diabo vai ganhando os seus. As almas vão se perdendo e ele vai se alegrando, porque está dando certo a estratégia dele, o estratagema dele. Então, muito cuidado, meus caros, muito cuidado aí com esse modernismo dos infernos, que vem aos poucos como fosse de Deus. Lembrando que Satanás se transfigura no anjo do Senhor. Ele se transfigura no anjo de luz. Ele se transfigura num pregador de justiça, para enganar. Temos aí tantos pregadores de justiça enganando o povo. Aí não tem mais milagre, não tem mais operação, o povo está praticamente sem fé. E por isso que Jesus disse, se porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, ou voltar, ele vai encontrar fé? Porque Jesus já sabia de todas as coisas, como seria os últimos tempos. Está aí, meus caros, a pregação. Olha a importância, Jesus pregava nas sinagogas, ele que era praticamente um judeu, foi criado na tradição judaica. E aí muitos ficam aí dizendo, é pecado ficar pregando em templo, tem que sair de templo, templo somos nós. Não, podemos pregar a tempo e a fora de tempo em qualquer ambiente, seja tempo de igrejas institucionais, seja em escola, desde que tenha oportunidade, seja com ordem com decência, seja fora, nas ruas, em qualquer lugar, porque Jesus pregava dentro e fora das sinagogas. Porque o que importa é as almas. E aquele que tem sede de Deus, eles vão às águas correntes, que, de fato, matam a sua sede, que é a palavra do Senhor, o Espírito Santo. Então, cremos que o Senhor pode fazer maravilhas em nosso meio, basta nós dedicarmos a Ele a leitura da sua palavra, que nos santifica, e também a oração, que é a comunhão com Deus, o diálogo com o Pai, com o Filho, com o Divino Espírito Santo. Que Deus possa falar mais ao vosso coração, essa foi a mensagem, e a gente vai prosseguindo, até estendendo o tempo, que geralmente é de 20 a 30 minutos, com as pregações em São Marcos. Às vezes vão ser em lives, às vezes vão ser gravadas, mas eu pretendo
pregar o livro de São Marcos todo aqui no canal. Já preguei lá no Conteúdo Edificante, o livro todo de São Mateus, mas lá está em áudio, e aqui eu estou fazendo em vídeo. Paz de Cristo, boa tarde a todos, e que o Senhor possa falar mais ao nosso coração. Deus abençoe a todos aí que se manifestaram nas lives, o Edi, o Paulo ali, a Neide Parente sempre conosco aí, e a Elza Lucas. Paz de Deus.